Olá, olá, passageiros do Trem das Lives, boa tarde. Hoje, domingo, 30 de maio, último domingo de maio, a gente vem aqui com o trenzinho, trazendo um super convidado, Diego Jambas Bertola, que já está aqui, que vai nos contar absolutamente tudo a respeito da experiência que ele teve de viver e trabalhar na Irlanda. Vamos chamar o Diego. Vamos chamar o Diego. Só um segundinho. Diego Bertola. Está com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Estamos aqui em mais um Trem das Lives. Fala, garoto! Fala, Bringel! Você está bem? Tô ótimo, melhor agora, ansioso, mas bem. Eu também. Querido, deixa eu ver essa camisa. Essa camisa é irlandesa? É da Boys in Green. Que é o quê? A Liga Irlandesa de Futebol? Essa aqui é da seleção mesmo, né? Mas Boys in Green é o nome que eles dão pra seleção, né? Como a gente chama de... Tem a Azzurra na Itália, a nossa seleção, eles são os Boys in Greens. Boys in Green. Os garotos em verde. De verde, exatamente, exatamente. Nós também somos verdes, né? Mas a gente torce por um outro time verde, entendeu? Que perdeu o campeonato uma semana atrás, mas não tem problema. Pô. Não, nem Escuta, lembra disso. nem lembra. Não, é bola pra frente. Bola pra frente. Vai vir título aí esse ano, pode ter certeza. Se Deus quiser. Querido, conta um pouquinho da tua trajetória aqui no Brasil antes de você. Você estava trabalhando na Inodê. O que você fazia na Inodê? Rinode, né? Inodê. Isso. É uma empresa de cosméticos, né? Eu entrei lá em 2014 e para trabalhar como analista de marketing. E era uma empresa que estava ainda começando, na verdade, assim, ela já tinha um tempo de mercado, mas vamos dizer que eu entrei no início da expansão dela, né? E Sim. aí eu fui, conforme a empresa foi crescendo vertiginosamente a cada ano, eu acabei acompanhando esse crescimento na empresa e até que eu cheguei ao cargo de coordenador de marketing. E eu fiquei no cargo uns 4 anos, talvez 5, 4 anos, até 2019. Você é publicitário, né? Isso mesmo. E aí você trabalhou. Você chegou a ter outras experiências profissionais fora da Inodê, antes da Sim, Inodê? eu trabalhei em agências, né? Trabalhei primeiro numa agência mais voltada para comunicação interna, mas a gente acabava atendendo clientes para campanhas gerais, né? Assim, principalmente pequenas e médias empresas, né? Mas nas grandes empresas a gente atuava muito com comunicação institucional, mais voltado para RH do que para marketing, né? Que ainda é separado, né? A comunicação para endomarketing é feito ainda muito pelo RH. Então a gente atuava muito nessa área com programas. Então foi uma experiência que eu aprendi muito da área de RH e aplicando a comunicação, né? Para funcionários. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com Gol, grandes empresas, né, que precisava de uma comunicação para o RH que tinha um número de funcionários grandes, né. E aí depois... Você na Rinodê, você estava cuidando da parte esportiva, Também. o time de vôlei, principalmente, lá de Barueri, né? Isso, exatamente. Como, na verdade, assim, como a empresa cresceu, ela acabou criando várias frentes e eu acabei participando praticamente de todas as frentes de marketing que a empresa fez na época, né? E o patrocínio esportivo foi uma coisa assim que ficou na minha mão e o maior projeto foi o Rinode Barueri, que é um dos que eu tenho mais orgulho de ter feito um time do zero ali, um projeto do Zé Roberto. Trabalhar com o Zé Roberto pô, você não precisa, né, nem falar, o cara é tricampeão olímpico, né? São poucos no Brasil, e é um cara que ele não tem noção do tamanho que ele não tem mesmo, assim, que você olha para ele falando, você baba, e o cara tá ali, tranquilo, tá ali, é o Zé Roberto. É uma entidade o cara, entendeu? E aí ele formou esse time, e a Rinode foi o primeiro patrocinador desse time,
e até que teve o Name Rights, né, que foi o time Rinode Barueri durante acho que uns 3 anos. E aí, logo no primeiro ano, jogando a Superliga B, fomos campeões, fomos para a Superliga A, não fomos campeões, mas chegamos até, sei lá, as quartas, semifinais, e foi super legal. E aí eu trabalhava nessa questão do patrocínio, de como a empresa aproveitava essa questão do patrocínio para comunicar a rede, a marca. Foi bem no momento que a gente fez um redesenho de marca, né? A Rinode fez um rebranding. Então, o time participou nisso também, e foi a hora de mostrar a marca para o público, que antes era muito focada em consultores, tal. Então, foi um dos primeiros projetos da empresa de entrar no mercado mesmo consumidor, porque, como eu falei, era muito fechado para os consultores, tal, e foi o início de colocar a marca conhecida no mercado, vamos dizer assim, né? E que após o rebranding, isso. Um dia eu estava acompanhando rede social e tchau Brasil, estou indo para a Irlanda. Eu falei, caramba, se for algum problema de dívida com as Casas Bahia, eu também tenho. Não precisa ir para tão longe. Passar frio ainda, né? Que é pior. Você tem... O que te levou a emigrar? Olha, primeiro, né, eu passei muito tempo na Rinode, foi um trabalho que eu me orgulhei muito do que tudo que a gente fez e tudo a experiência que eu tive lá, assim, liderando essas frentes de marketing, mas eu estava muito cansado mesmo. E eu já tinha quando eu entrei na Rinode, na verdade, eu já entrei com um intercâmbio marcado para Vancouver, por exemplo. Eu saí da segunda agência que eu trabalhei, e aí eu fiz um intercâmbio de 1 mês em Vancouver. Eu falei, olha, eu tenho uma viagem marcada para Vancouver, na época era agosto, eu acho que eu entrei em maio, se eu não me engano. E eles falaram, bom, você trabalha aqui até agosto, você vai para lá, e quando você voltar, a gente vê o que faz, né? E então eu já tinha uma experiência de intercâmbio que foi muito bom, assim, Vancouver é realmente incrível, mas sabe quando você fala, putz, 1 mês foi pouco, sabe? Dava para ter feito mais. E aí eu entrei na Rinode, me casei, a minha esposa também se formou como mestre em biologia, e calhou que ela também quis um pouco mudar o foco da carreira dela, estava começando a lecionar, e foi quando eu saí da Rinode e eu falei, não sei se eu quero voltar para o mercado agora, sabe? Eu realmente, minha carreira, eu concordo que ela estava numa ascensão, mas eu falei, não, eu preciso ter essa experiência, sabe? Eu preciso ter uma vivência em outro lugar, dar uma limpada também na minha mente, sei lá, precisava do inglês também. Uma das coisas que motivou também foi essa, nessa procura por emprego. O mercado mudou totalmente, o inglês ele acabou sendo, já era, né, antes, mas agora é quase que uma obrigação. Isso me incomodava muito, assim, de chegar a fazer uma entrevista e achar que eu tinha um inglês intermediário e chegar na hora passar vergonha na entrevista, que o cara me perguntava coisas e eu não sei, sabe? Assim, não sabia. Então eu falei, não, eu tenho que sair daqui, preciso resolver essa situação e por que não morar fora? A busca, então, o que te levou primordialmente foi a questão de instrução. Você chegou a estudar inglês lá na Irlanda, foi isso? Sim, foi o meu propósito. Eu fui para fazer um intercâmbio porque o programa é assim, né? O programa você vai, para quem não é cidadão europeu, no caso, né? Você tem programas de intercâmbio lá que são de 8 meses, sendo de 6 meses de estudo, e mais 2 meses que eles falam que é férias, que você pode trabalhar mais do que você trabalhava antes, por exemplo, né? Então, e você pode fazer isso 3 vezes, né? O país permite você fazer três intercâmbios lá. E eu fui inicialmente para ficar esses 8 meses. E até quando a gente começou, eu falei, será 8 meses? Vamos ficar só 6 mesmo, que é o tempo do programa. Daí minha esposa, não, você é louco, vamos ficar e já tá indo. Eu falei, é verdade, né? Que cabeça de jirico, né? Vai ficar muito preso, né? E no final desse primeiro programa veio a pandemia, a gente falou, putz, acho que
estava com uma vontade de ficar lá e falou, não, pera lá, acho que não é momento de voltar para o Brasil, vamos ficar aqui mais um tempo. E no fim, segunda parte, eu acabei ficando até mais de 8 meses, porque teve todo o problema de fechamento de fronteiras, né? Os países estavam fechados e o governo prolongou esses vistos, né? Então eles deram extensões para os vistos para os estudantes, pagou benefício para todos os imigrantes que perderam emprego, que tinham emprego registrado, eles pagaram para todo mundo. Você ganhou esse benefício? Ganhei. Eu trabalhava numa academia lá, né? E eu passei a maior parte do meu emprego não trabalhando, por incrível que pareça. E recebendo do governo, e inicialmente ganhando mais do que eu ganhava no trabalho. Diego, você trabalhou do quê? Olha, eu comecei a trabalhar lá, o primeiro emprego que eu tive lá foi camareiro, num hotel. Porque assim, o programa de intercâmbio, ele te dá, você pode trabalhar 20 horas semanais, tá? Mas assim, e durante as férias, eles te dão permissão de trabalhar 40. Só que assim, todo mundo trabalha mais que essas 20 horas, né? Mas você tem que mostrar que você está estudando, você tem que ter a presença, né? O attendance, que eles falam. Então, assim, se você conseguir encaixar seu estudo com suas horas de trabalho, eles não ligam muito, assim. Não deu problema com ninguém isso. Então, eu comecei com camareiro, e aí eu tive um problema lá com uma chefe croata, que ela era pesada, e o trabalho era bem pesado. Eu não saio de um hotel hoje sem deixar uma caixinha, porque é pesado, eu acho que é o trabalho mais pesado que eu fiz e não imaginava que era assim. E no fim eu tive esse problema, era um pouco longe de casa, era bem longe, era do outro lado da cidade, né? E o transporte público lá é praticamente ônibus, né? Por ser uma ilha, não tem metrô, eles têm trem, mas os espaços de trem são muito longos e também não vai para todo lugar da cidade, acabava indo de ônibus. E então ficava muito corrido para eu sair do hotel, porque eu tinha que cumprir o número de quartos para fazer no dia. Assim, eu ganhava por hora, mas eu tinha, sei lá, 20 quartos para fazer de manhã, eu tinha que acabar os 20 quartos para poder ir embora. Eu não podia deixar quarto para fazer. E você tem meia hora para limpar todo o quarto. E limpar todo o quarto é passar aspirador, limpar o banheiro, botar lençol na cama, botar o negocinho do café, tudo, porque é você sozinho. Você tem que deixar um quarto preparado para uma outra pessoa. Então eu estava perdendo tempo de escola também, além de estar muito cansativo. E aí eu consegui um emprego no zoológico, para trabalhar de elefante. Não, mentira. Eu consegui um emprego no zoológico para trabalhar de pipoqueiro e algodão doce. Eu fazia algodão doce para criançada. Muito legal. Muito legal. E aí eu consegui depois um emprego na academia, que na academia a gente fazia aqui faxineiro, né? Eles chamam de cleaner lá, mas é a faxina. Então eu cuidava da limpeza da academia, né? Chão da academia, os equipamentos, o banheiro, tudo isso. E aí eu fiquei nesse emprego, que aí eu conseguia fazer mais horas nele, e era bem mais tranquilo que o hotel, né? Se você fala assim, você prefere trabalhar de camareiro ou de faxineiro na academia? Você vai no camareiro, né? Mas era bem mais... Era pesado também, porque você está trabalhando com atendimento a ser humano que está indo na academia para ter bem-estar, então era uma bagunça de vestiário, essas coisas. Mas a equipe era muito legal, me dava bem com todo mundo, fiz meus amigos lá na academia também. E o clima era bacana, né? Você acaba trabalhando com bastante brasileiro, tá? Por mais que você vai para o intercâmbio, você fala, não, quero evitar brasileiro para fazer a imersão na língua, mas é meio difícil, até porque a gente se ajuda muito lá, né? A comunidade é muito unida lá. Então... As matérias todas que saem, as pessoas colocam Dublin, capital da Irlanda hoje, como um dos destinos preferenciais dos intercambistas. Sim, sim. E algumas razões, né? Quer dizer, primeiro, segurança, organização da cidade, uma certa amistosidade do povo.
Eles estão muito acostumados a receber. Sim. Eles são amistosos, eles são simpáticos, irlandeses? São. Eu vou falar que, se eu falar que não existem problema com imigrantes, eu estou mentindo. Existe sim, mas é uma minoria, né? Inclusive, muitos brasileiros acabam falando que é um absurdo, que fazem lá e tal. Mas você fazer uma comparação, por exemplo, o que a gente faz aqui, por exemplo, com os chineses, eu acho que eles pegam bem mais leve com a gente, entendeu? Assim, acontecem assaltos, eles têm uma comunidade lá que são pessoas mais pobres, que eles chamam de travelers, né? Mas tem a gíria que chamam de knackers, que eles nem gostam que falam porque é meio preconceituoso, e tem alguns problemas com essa galera, principalmente... Porque, mas eu consigo entender um pouco apesar de não concordar, mas eles são... A Irlanda conseguiu a independência deles de um explorador de fora com muito sangue, sabe? A muito custo. Então, eu entendo eles terem um pé atrás um pouco com o imigrante que chega demais lá, sabe? Com certeza. Mas não justifica, né, as coisas que falam. Mas, assim, na maioria, eles são bem legais. Eles são muito alegres, eles são interessados. Você fala que é do Brasil, eles ficam interessados em saber. Eu cheguei a morar lá quase um ano numa casa de uma família irlandesa, de um casal irlandês. E assim, eles são bem festivos, gostam de beber pra caramba, eles levam a cerveja a sério. Levam a muito Guinness, assim. Só para as pessoas não confundirem, muitas vezes a pessoa fala assim, a Guinness é fantástica, é uma cerveja inglesa. Não, ela é irlandesa. 100%. Ela é genuinamente... Ela faz parte da cultura, tanto que assim, o símbolo da Irlanda é uma harpa, né? E eles tiveram que pedir autorização para a Guinness para usar a harpa, porque a Guinness já usava a harpa lá atrás. Diego, só para posicionar as pessoas, a independência da Irlanda é recente. 1916. Tem um pouco mais de um século. Até então, ela fazia parte da Inglaterra e, como você falou, com toda a guerra de independência, ela causou uma fissura muito grande. Sim. O que reaproximou o Reino Unido, o que voltou a tornar a Inglaterra o tal do Reino Unido, foi a Commonwealth, quer dizer, a comunidade das nações inglesas que se reuniram com um objetivo econômico. Isso ainda depois da Segunda Guerra Mundial. E para Dublin, né, é a capital da Irlanda. Só para não confundir, existe a Irlanda, na ilha existe a Irlanda, um pedacinho lá em cima que é um outro país, chamado Irlanda do Norte, cuja capital é Belfast, que depois a gente vai falar um pouquinho da Irlanda do Norte. A Irlanda é um país, Diego, com 4,8 milhões de pessoas. Quer dizer, se você for ver bem, ele tem uma grande extensão de área, mas é uma ocupação pequena. Muito pequena. Agora eu queria te falar a respeito dessa questão dos desprovidos. Como que um país que é o terceiro maior IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento, e uma das melhores rendas per capita, mesmo assim há pobreza? Não é uma pobreza comparada que temos aqui, tá, Fernando? Porque acontece que é uma comunidade que eles já viviam por lá, eles são confundidos com ciganos, mas eles não são, é um outro povo, que eles têm as tradições deles ainda, mas eles são custeados pelos governos. Eles não têm necessariamente, por exemplo, a obrigação de trabalhar. Eles recebem o salário mínimo do governo por toda a vida. E isso acaba, assim, ele é inclusivo, mas acaba deixando essas pessoas muito na rua e eles sofrem preconceitos. Então, eles não conseguem se socializar facilmente, né, na sociedade por ter essa discriminação. E quando você tem uma sociedade que discrimina um grupo, a tendência desse grupo ele em algum grau ele vai se desvirtuar. Não tem Mas como isso. Eles chegam a ser homeless, eles chegam a dormir nas ruas de Dublin? Não. Tem homeless lá, mas é muito... Ou
talvez, acredito, por opção, mas tem muito refugiado, que é homeless lá também. Mas eles são muito, eles são muito solidários, o povo irlandês. Você vê todo dia lá, tinha a central do correio lá, né, que chama DPO, numa avenida chamada O'Connell, numa rua chamada O'Connell, que você via todo dia eles lá à noite dando barraca, cobertor, dando comida para esse pessoal, assim. Eles têm um lado solidário muito forte também, que é muito bonito, assim. Eles é um país predominantemente católico, né? Então, talvez por conta do catolicismo já na veia deles, eles têm essa questão de solidariedade, né? Então, é o que eu falo, o que acontece, eu percebo também, né? Muitas pessoas que vão para Dublin acabam tendo um choque, porque muita gente sai, sei lá, interior de São Paulo, interior do Paraná, que não é de cidade grande, e Dublin é de fato uma cidade grande. Então você vai ver usuário de droga na rua, no centro da cidade, coisa que normalmente você não vê numa cidade pequena aqui. Então tem esse choque. Agora, quem é de qualquer capital do Brasil, tira de letra, entendeu? Tira de letra. Eu saía do trabalho, eu e minha esposa, a gente saía do trabalho 10, 11 horas da noite, no centro da cidade, e a gente ia embora a pé, andando meia hora, entendeu? Todo dia. Não sentia medo. Não sentia. Se você visse um grupo que são esse grupo que eu falei que eles gostam de arrumar um problema, eles podiam até mexer com você, mas você desvia, vai para um canto, eles não acabavam não mexendo. Aconteceu, sim, principalmente tem os entregadores de comida lá, que são oh, meu Deus do céu, predominantemente brasileiro, eles sofrem muito, né, na mão dessa galera, e são os brasileiros que devem nossos aplausos, porque, assim, trabalhar de bicicleta no clima da Irlanda e com esse problema de que quando vai para as periferias entregar, de ter bicicleta roubada, às vezes é violentado, esses caras são os heróis, assim, tá? Mas, assim, são casos isolados, tá? Acontece. A gente, como está numa comunidade brasileira, acaba ficando sabendo que acontece essas coisas, mas dentro de um escopo, por exemplo, comparado ao que acontece numa cidade de São Paulo, que o cara te mata para roubar um celular, não vai acontecer nunca isso lá, sabe? É muito raro. Então, são pequenos crimes. 2018 né? e 2019, antes da pandemia, houve algumas matérias aqui no Brasil, de veículos de comunicação, acho que até no Fantástico, falando justamente dessa questão do preconceito e de uma morte, inclusive, de um entregador. Existem grupos neonazistas na Irlanda? Acho que se tiver, não tem representatividade, viu? Eu, por ter participado do movimento punk São Paulo por muito tempo, sei que é uma coisa que me interessa, mas eu via muito pouco, assim. Eu via algumas coisas, assim, algumas manifestações de que você via pichação de antifa e riscavam, sabe? Ou tiravam o adesivo que estava escrito antifascista, mas, assim, simbologia com suástica e relacionam com isso, eu pessoalmente não vi nada disso, não. Uma coisa que me interessa, que você foi justamente para estudar o inglês, mas existe uma questão do inglês da Irlanda, né? Sim. Que eles falam 3 línguas, né? Eles falam inglês, eles falam celta e eles falam a língua irlandesa que está impregnada do gaélico. Como é que você se virou com isso? Bom, no começo é muito difícil, tá? É muito difícil, até porque a gente cresce ouvindo muito mais o inglês americano, né? Tem filmes, as nossas referências musicais e de cinema são muito fortes. E então a gente chega lá e apanha bastante, assim. E inclusive tem irlandês mesmo que mora em Dublin que não entende o pessoal do interior da Irlanda, tá? Assim, se fala muito rápido, ele é complicado de entender, mas você vai se acostumando. Eu digo assim, rádio é uma coisa difícil de se ouvir lá, né? Porque locutor se desembesta a falar e o cara você tá tentando entender o que ele falou no começo da frase, ele já tá concluindo o pensamento dele.
você como publicitário, nós como publicitários sabemos que a palavra slogan vem do gaélico, slogan, que Olha, não é sabia. grito de guerra. Olha, Hã? não sabia. Não sabia, não. Não sabia. Vem de slogan, que é grito de guerra. Que bacana. E, na verdade, no passado, a gente não falava slogan no Brasil, a gente falava o grito de guerra da marca, Olha, que porque bacana. vem de slogan. Olha, que Exatamente. bacana. Eu tô aqui com duas perguntas do Paulo Júnior. Você acredita que tem uma idade de corte para dar uma idade limite? Uma pessoa de 50 anos tem oportunidade de emigrar para a Irlanda? Tem. Tem? Tem sim. Não tem muitos. Nós, assim, nós vamos trabalhar do quê? Porque com 50 anos, se eu tiver que limpar banheiro, não dá, cara. Eu vou... Você pode trabalhar. Se você não tiver passaporte, né, e você precisa de um emprego mais de base, você vai conseguir trabalhar no supermercado, farmácia, atendimento ao público em geral, né? Que são empregos mais tranquilos, ou até rider, né? Porque, na verdade, o rider você não precisa... O que é rider? É o entregador. Entregador, delivery, né? Tipo Uber Eats e tal. E você não precisa ter um vínculo empregatício, basta você alugar uma conta de alguém que já está lá há um tempo, tem uma bicicleta que vai te custar de 40 a 100 euros e você pode começar a fazer entrega de comida lá. E muita gente nesse perfil tem ido para lá, assim, sabe? Porque essa facilidade do trabalho e ganhar em euro lá, muita gente nesse perfil de ter saído de um emprego, ter recebido um dinheiro e ter ido para lá é grande. Então não é um país que vai... Por exemplo, quando eu fui para Vancouver, e foi até o motivo de eu ter ficado um mês, é que você não tem oportunidade de trabalhar e você meio que tem que se bancar esse tempo que você fica lá, né? E a Irlanda não. A Irlanda você, com o dinheiro da passagem, a escola paga. Não é barato, tá? Mas assim, você que trabalhou um tempo numa empresa, recebeu uma indenização, dá para ir. Eles exigem só que você esteja matriculado e que você entre num país com 3 mil euros, né? E emprego tem. Você não fica desempregado, assim. Você vai ficar no máximo um mês desempregado, porque mais pela questão de você não conhecer o lugar, você está se habituando com o lugar, e a hora que você pega o esquema, você vai arrumar emprego, entendeu? Então... Tem algum trabalho na área de polidense para as senhoras? Porque eu estou me especializando. Olha, tem um lá que eles pagam, se eu não me engano, 3 euros por minuto para mostrar os peitos. Quer dizer que se eu mostrar os meus, pelo menos €1,50 eu ganho, é isso? Depende de quanto vale o seu peito. Eu não pago. Mas muita gente paga. Eu vou te falar. A nossa querida Mel Nassar está perguntando mais ou menos quanto tempo você estima para a gente ficar fluente no inglês. Olha, é relativo de cada pessoa, tá? Tem gente que vai passar lá as 3 renovações de intercâmbio e não vai falar fluente, não vai render, porque vai do seu interesse, entendeu? Tem muita gente que compra escolas baratas que vai te dar lá a presença, mas não vai te ensinar porque meio que vende esse visto para você ir para lá, né? Como meu propósito era mesmo aprender inglês, eu cheguei lá no pré-intermediário e saí passando para o nível proficiente. Eu não cheguei, eu fiz o avançado, fiz a prova do avançado, passei para o proficiente, mas eu não estudei o proficiente, eu acabei sendo o avançado. Mas do avançado pro fluente ainda tem muito caminho a andar, né? Então, assim, o que eu percebo, assim, e isso é real, uma reclamação geral. Se eu for arrumar um emprego lá na Irlanda, na minha área mesmo, que lógico, vai exigir inglês porque eu estou no país, eu, por ser estrangeiro, a exigência do inglês que eles vão ter sobre mim é muito menor que as empresas brasileiras que pedem inglês têm. É impressionante. Eu, com meu inglês pré-intermediário lá, eu ia nos lugares e eu falava,
Desculpa, não tô conseguindo me expressar, tal. Não, fica tranquilo, você não é daqui. Você tá conseguindo, tô entendendo, você tá indo super bem, entendeu? E é uma coisa do brasileiro, às vezes. Às vezes você tem receio de falar inglês com um brasileiro que é mais avançado com você, porque o cara tá te olhando, te julgando, do que um nativo que tá te olhando e falando, porra, o cara tá falando minha língua. Olha que do caralho isso. Entendeu? Então, e essa na minha busca de emprego agora, eu vejo que, tipo, os caras me fazem um teste que eu não fazia para passar de nível lá, entendeu? Falo, caramba, me põe para conversar com você na entrevista, cara a cara, que você vai ver que eu sei falar inglês, entendeu? Então, Diego, é relativo. várias vezes em conversas com estrangeiros, porque eu, graças a Deus, sou analfabeto em vários idiomas. Eu, falando inglês, que é muito ruim, eu peço desculpas pelo meu inglês ser tão ruim. Eles me respondem, são pessoas diferentes em situações diferentes. O seu inglês é muito melhor do que o meu português. Eles têm um respeito, sim. Respeito este que a gente mesmo não tem. O Carlos está perguntando o problema de fazer um curso de inglês aqui e chegar lá e se deparar com aquele sotaque irlandês sofrível. Aprende rápido. Ele já respondeu, Carlão. Vai depender do teu ouvido e da tua dedicação. Uma das coisas, e se você me permitir, assistam muito Netflix, assistam muito filme na língua original. Isso. Tenta assistir a primeira vez, tirando, inclusive, as legendas. Não tem problema que você vai... porque isso vai treinando o ouvido. Porque quando depois você vai ler, você fala, poxa, mas eu sei o que está aí. Só que na hora de ouvir é que é o problema. É você ter velocidade. Posso fazer só mais uma observação? O meu inglês, ele cresceu assim, tá? A escola, ela foi muito legal para dar uma base, mas você vê uma hora que a escola ela já não... Fica muito na regra, você começa a dizer assim, você é nativo, a gente é nativo em português, você não, porque você é redator, né? Mas a maioria do brasileiro, ele não sabe a regra do português 100%. E tem uma hora que no curso do inglês, ele vai começar a ir nas regras lá de te ensinar o pretérito imperfeito do não sei o que lá, que assim, você sabe falar, mas você não sabe que tempo verbal você está falando, você apenas sabe. Então, o meu estudo, que é diário hoje, tá? Filme, por exemplo, eu não ponho mais legenda em português, eu ponho a legenda em inglês, porque eu gosto ainda de ler, mas é uma coisa que eu quero tirar para ir treinando o ouvido também. Mas podcast, ouvindo diariamente, eu faço o sistema Anki, que é de repetição de palavras, né, diária. Então, assim, eu e minha esposa, a gente vai voltar, mas a gente não pode parar de estudar, que é aí que a gente pega a fluência. Aí a fluência é isso, a fluência não se pega na escola, é praticando, ouvindo, exatamente. Veja bem, a escola ela vai dar uma base. Mas, escuta, a Mel está falando, vocabulário vem por leitura, não tem jeito. Por falar em leitura, você foi para a terra de James Joyce. Isso. Você foi para a terra em que nasceu Oscar Wilde. Eles são bem lembrados ali nas ruas? São, sim. Tem uma praça, depois que vocês procurarem no YouTube, que é a... Putz, agora eu não me lembro o nome. Que é em frente à casa onde o Oscar Wilde cresceu. Era em frente à minha escola. Agora, acho que por causa da ansiedade eu não vou lembrar. Se eu lembrar... Fica tranquilo. Minha esposa tá online. Manda o nome da praça que tem o Oscar Wilde, Fê. Por favor, aí. E aí eu falo. Fê, um beijo. Obrigado. E sinta-se representada nessa conversa, porque não haveria essa conversa se não fosse você e o Diego. Um beijo. De verdade. Aliás, você me falou até agora que hoje é aniversário da tua mãe. Você não quer mandar um beijo para ela? Beijo, mãe. Te amo. 68 anos bem vividos, dedicados a nós, nossos 3 filhos dela, bem criados, e uma super mãe aí. Eu só tenho um puta orgulho dela. Não teria chegado onde eu cheguei fazendo intercâmbio, estudado, se não fosse o suporte dela. Então, beijo de coração, muito. E minha esposa também aí me mandando um beijo. Também amo muito também, que é essencial na minha vida também. Como chama sua mãe, Diego? Anitta.
Anitta, um beijo enorme, parabéns pelo filhão que você criou, pelos teus outros filhos, pela nora, e que você seja muito feliz. Sabe que o Diego é uma pessoa muito amada pelo Valdo e por mim, que somos aqui os condutores do Trem das Lives, e pelos seus colegas que eu estou vendo aqui, estão inundando esse momento. Muito obrigado pela participação de todo mundo. O Diego merece isso por ser a pessoa que é, um homem gentil, um homem educado, inteligente e, acima de tudo, muito bem-humorado. Eu posso dar um queria te adendo aqui? perguntar um negócio. Você chegou? Posso Pode, só fazer? pode. Eu tô ouvindo isso da pessoa, talvez, que eu mais admiro nessa vida. Como um puta de um professor, um puta de um cara que eu tive o prazer de ser aluno, assim, e é gratificante ouvir tudo isso, eu vou até... Mas obrigado. Significa muito ouvir isso de você, de verdade. De verdade. Querido, eu vou contar um negócio para você. Carinho, relacionamento, respeito, são construções. E quando a gente consegue construir isso, a gente é feliz e tem por que ser feliz. Eu sou feliz porque eu estou com você aqui e vice-versa, porque nós estamos recebendo essas pessoas todas maravilhosas que estão vendo a live, e eu quero te agradecer de coração. No fundo, hoje eu fico percebendo o seguinte: quando a gente faz o que tem que fazer e se apresenta como isso já é a gente já está muito à frente de todo mundo. É isso aí. Parabéns. Muito obrigado. Estou muito feliz e emocionado. Eu demais. Deixa eu te perguntar um negócio. Vamos falar de tomar um porre. Você foi em pub? Tem como, né? Eu não sou muito de beber, né? Você sabe, mas não tomei porre. Eu sou, você sabe. A minha média de beber aumentou na Irlanda, assim, com certeza. Porque, infelizmente, fechou, né, na pandemia, mas o pub é uma coisa... Olha, Brenga, eu vou te falar. Não existe, acho que, lugar no mundo mais democrático que um pub, assim. No pub, por exemplo, aqui no Brasil você tem as baladas ricas e você tem o baile funk, e é muito segregado. No punk todo mundo no pub todo mundo se junta. Então o diretor da empresa lá e eu de cleaner cantando White Rover e batendo pint e tá tudo certo. Quantas vezes eu já saí do trabalho com roupa de fazer limpeza, entrava no pub e ninguém te olha, tá a hora que tá todo mundo ali. É sensacional. Não existe lugar melhor no mundo que um pub. É uma coisa que eu sinto muita falta. É demais um pub, assim. É uma questão cultural bonita. Na verdade, ela realmente... Escuta, a diferença também, né? Eu acho que o país mais justo, né? Muito mais justo, a diferença também salarial, de posição e tal, é diferente, né? Ela é mais achatada, né? Sim, ela é bem mais achatada. E assim, uma coisa, sabe, uma coisa até, uma lição que a gente... olha para si, eu olho diferente, sempre olhei, na verdade, né? Eu sempre fui uma pessoa que conversava com todo mundo dentro da empresa, desde a copeira até o presidente, o dono da empresa, tinha contato direto com ele. Mas você vê que tem uma diferença, né? Você vê outras pessoas tratando essas pessoas com diferença. E lá não tem isso. É impressionante. E eles agradecem até o tipo de trabalho que você faz, que você é importante. E são os trabalhos mais importantes mesmo, né? O que essa galera faz são os trabalhos mais importantes mesmo. Então, e eles valorizam muito isso, sabe? Lá não é vergonha nenhuma você estar desempregado, por exemplo, e você não quer ficar parado, e você ir trabalhar de atendente num pub, por exemplo. É muito comum, é muito comum. Ou o cara está fazendo faculdade, como lá as universidades lá são diferentes, você tem aula de manhã, à tarde, então é difícil você conseguir um emprego semanalmente. O cara vai lá trabalhar no fim de semana, trabalhava comigo no zoológico, ou trabalhava comigo lá na academia. Então é muito legal isso, é uma puta de uma lição de que cargo não significa merda nenhuma. Você entendeu? Os caras valorizam todo mundo que trabalha, que produz, e acabou, entendeu? E é uma coisa que, assim,
que o brasileiro ele tem que aprender isso, sabe? Valorizar quem está servindo o café para você, valorizar o cara que está limpando o banheiro para você. Eu limpei muito banheiro de academia, eu sei o que eu estou falando, entendeu? Eu vi das maiores nojeiras que eu vi. E, meu, você saiu, o cara falou, meu, obrigado, sabe? É fogo, essa é a diferença. O que acontece é que a gente tem uma cultura, principalmente do loser, né, muito ligado ao norte-americano. Os irlandeses eles têm uma outra formação cultural, ou eles se juntavam para poder vencer um país que é inóspito, que na maioria do tempo é frio, que é um país lindo, mas de condições diferentes das nossas. Ou eles eram uma sociedade mais forte, ou eles não sobreviveriam. E acabou criando um povo fantástico. Deixa eu te falar uma coisa, o Valdinho perguntou agora se os pubs são melhores que o Bar do Zé que a gente vai. Olha, o pub lá tem um problema, ele não vai ter o risole amanhecido. Ah, não. Não tem. Aliás, não tem ovo amarelo? Não tem aqueles ovos coloridos do Largo da Batata? Ah, complica. Brengel, complica. Pub só vende bebida. Não tem um salgadinho para você beliscar. É só bebida. Não esquece. Não tem uma batatinha frita. É bebida, acabou. Alguns gastropubs você pode encontrar, mas assim, é raro. O lance é você ir para beber. Se não tá bom nesse, você não paga, você vai no do lado, porque assim, é uma rua ali, tem Bar, é um pub atrás do outro, né? Então, tá uma merda aqui, eu vou no outro ali, e vai. E você vai andando na rua. Esse que é a coisa mais gostosa de lá. Deixa eu te falar um negócio. St. Patrick's Day é uma tradição, o dia de São Patrício, e o chopp vem verde, né? Eles não vêm verde lá? Mito. Isso foi uma coisa marqueteira para vender o St. Patrick's Day fora da Irlanda. Aqui. Principalmente. Eu acho que Boston faz isso também, tá? Boston tem uma comunidade irlandesa muito grande lá por causa do êxodo, né? Que teve. Depois a gente pode até abordar isso, mas é uma coisa. Lá, não tem isso lá, tá? O que tem é a parada, né? Que eles vão, tipo, uma festa de carnaval. Mas, cara, eu perdi o St. Patrick's Day. O lockdown começou um dia, acho que na véspera do St. Patrick's Day. E ele já tinha sido cancelado. E eu falei, não acredito que eu perdi o St. Patrick's Day. O St. Patrick's Day é em março, não é? É em março. Se eu não me engano, é 14 de março, se eu não me engano. Isso, dia de São Patrício, que é o protetor de Irlanda. Porque aqui no Brasil você toma chopp verde, é uma coisa assim, quer dizer, você bota um corante que fica verde, mas não é... Veja bem, ele é inodoro, ele não tem sabor nenhum, mas dá uma sensação com aquele negócio, eu não consigo tomar. Escuta, até porque eles tomam Guinness que é preta, né? Você consegue transformar Guinness preta em verde, é impossível. Uma das coisas que me chamou a atenção foi você ter ido para a Irlanda do Norte. A gente lembra da guerra, né, que foi entre católicos e protestantes. Você foi para a capital Belfast. Eu queria que você falasse, você foi passear, eu queria que você falasse um pouquinho se ainda tem aquele clima de guerra nas ruas. Tem. Lógico, você não se compara, assim, para... Esse conflito de Irlanda do Norte começou, talvez, da década de 60, né? Que começou, 60 e 80, que os conflitos foram bem fortes. Morreram, se não me engano, 3 mil e poucas pessoas, sendo que 1.800 eram civis, ou seja, são uma guerra que matou gente que não tinha nada a ver pra caramba, e que só foi terminar, de fato, em 1998. Mas, assim... que foi quando eles aceitaram que católicos pudessem ter posições no parlamento da Irlanda do Norte, né? Criou-se um partido, né? Na verdade, criou-se um partido, o Sinn Féin, que era a representação dos católicos para tomar assento. Né? O Sinn Féin, na verdade, ele foi a legalização do IRA, vamos dizer assim. Ele foi formado pelo IRA. Mas o IRA, ele teve muita dissidência, né, na história do IRA. Não tem hoje uma unidade IRA. Hoje o IRA está muito ligado ao tráfico, infelizmente. Mas no começo lá da história, ele foi muito importante para
a libertação da Irlanda, e teve os líderes dele. Michael Collins é um deles. Inclusive, um puta de um filme para se assistir é o Michael Collins, que conta essa história de como a Irlanda conseguiu se libertar do Reino Unido. E só que acontece assim, o Belfast e toda a parte fronteiriça da Irlanda do Norte é segregado ainda na questão, por exemplo, tem o bairro católico, o bairro protestante, que é separado com um muro até hoje. E tem portões, então, tipo, acho que a partir das 7 horas da noite eles fecham esses portões por segurança, porque ainda pode acontecer algum problema, eles não têm confiança 100% que vai ficar tudo certo, né? Existem ainda escolas católicas, escolas protestantes, empresas que contratam só católico, empresas que contratam só protestantes. Então ele é muito segregado nisso ainda. E eu fui no olho do furacão. Primeiro a gente foi para o interior da Irlanda do Norte para conhecer a The Dark Hedges, que é a Estrada do Rei, para quem assiste o The Game of Thrones, que foi gravado lá. Uma estrada linda, com árvores, maravilhoso. Depois, quem tiver curiosidade, põe Estrada do Rei, Game of Thrones, e vai ver que o lugar é maravilhoso. E eu parei num posto de gasolina no meio da estrada, aquelas estradas de praticamente mão única, e para minha esposa comprar água, sei lá, qualquer coisa. E aí, meu carro eu aluguei em Dublin, e parei lá. Passou um senhor atrás, olhando a placa do carro e olhando pelo retrovisor, me encarando, e tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Entendi. E aí eles não sabem que eu sou turista, né? Eles acham que eu tô ali. E depois eu fui para Belfast. Passei primeiro no Museu do Titanic e depois eu fui para um desses muros que é ponto de encontro. E na hora que eu parei em frente de uma casa, e o que acontece? Esse muro, tem vários muros lá, né? Vários quilômetros de muro em vários lugares. E esse muro que eu fui, ele era bem do lado protestante, porque o lado que era católico, ele tinha casas grudadas a ele. Então eu não conseguia ver. E esse muro, a galera vai muito lá para deixar recado de paz, de tipo, acaba com essa merda, do mundo inteiro. E é uma coisa que me interessa, eu li muito sobre isso antes, eu falei, eu quero ir lá ver como é que é, né? Eu sei que vai turista e tal. Na hora que eu parei o carro numa casa, já me olharam estranho. Eu falei, tudo bem. E a placa de Dublin, e eu tô aqui, beleza, né? Mas para mim, na minha cabeça, não existia mais essa questão do conflito. Para mim, era uma coisa superada, né? E saí andando no muro, assim, sei lá, deve ter andado 1 quilômetro, ida e volta, fui até o portão. E nisso a gente percebia que os taxistas que levavam turistas lá, paravam o táxi do lado do muro, a pessoa descia, tirava foto do muro, entrava no táxi e ia embora. E eu andando lá, filmando, tirando foto. E aí tinha uma rua, porque assim, o lado britânico é uma loucura. Sabe, anos 90, quando tinha Copa no Mundo, época de Copa do Mundo Brasil, que é bandeira do Brasil para todo lado, pintava muro. É assim o tempo todo, só que assim, salve a rainha, frases de guerra, homenagem a soldados que morreram na guerra, não sei o que lá. Bandeira da Inglaterra para tudo que é lado. Aí eles põem bandeira da Inglaterra, da Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte em todas as casas para falar, aqui é nosso, entendeu? E numa dessas andadas assim, era uma avenida principal e tinha uma rua que dava nessa rua, que era uma sem saída. Eu vi que vinha um carro, parou, e aí eu olhei o carro, falei, tá, legal, e saí andando, e na hora que eu volto, o carro ainda estava lá parado, ele estava parado no meio do nada, provavelmente observando a gente. E a hora que a gente voltou para o carro, tinha um pré-adolescente de bicicleta circundando o carro, xingou a gente, e aí a gente pegou e vazou. E na hora que eu entrei no bairro, que eu já vi bandeira da Inglaterra para todo lado, museu de guerra para lá e não sei o que lá, e cara parando, olhando a placa, eu falei, puta que pariu, azedou o leite aqui. E aí eu vazei e assim, foi assim, o clima é tenso a todo momento, assim. Mas é uma coisa que fica muito, parece que, sabe, território, assim, se vocês... Em 2003, teve a separação da Irlanda e uma escola, a separação dos bairros lá, e uma escola católica acabou ficando dentro de um bairro protestante. Em 2003, hein? Não faz muito tempo.
A polícia tinha que fazer cordão de isolamento para os pais levarem as crianças para a escola, porque eles estavam sendo atacados pelos moradores que passavam nesse território. E tem vídeo disso, tem documentário disso. Como é que é? Holy Cross Dispute, que é em 2003 na Irlanda do Norte. E tem vídeo de documentário que é pesadíssimo, assim. Você fala, gente, são crianças, não tem nada a ver com isso. Holy Cross Dispute. Escuta, você falou do Michael Collins. Tem um filme fantástico que é Em Nome do Pai. Né? Isso, é um dos filmes mais história real. Maravilhosos a respeito. A Márcia Vanessa está perguntando, eu li que adolescentes de Dublin estavam atacando os estrangeiros que trabalhavam. A gente falou isso, Márcia. Estavam sim. No começo a gente falou disso. Você tem razão. Infelizmente isso foi uma realidade. Eu acho que agora deu uma diminuída. Só queria falar uma coisa para você e para os amigos. A fissura de uma guerra civil, ela não vai embora por decreto. Ela é uma questão que entra no DNA das pessoas. A gente tem que rezar para que esse país se apazigue, né? Eles entendam que eles são irmãos, porque senão a gente pode entrar num estado de guerra, como judeus e palestinos, e isso não ter mais resolução, porque você já nasce com ódio. Então, exato, você chegou num ponto, assim, tem um documentário daquela Vice, né? São 4 capítulos que falam sobre essa tensão atual entre os dois países, né? E você vê crianças, o repórter pergunta, mas por que você não gosta deles? Eu odeio o Papa tem que morrer, que não sei o que lá, eu odeio os tricolores, né? Porque a bandeira da Irlanda tem 3 cores. E aí o cara fala justamente isso, ele fala assim, eles é plantado esse ódio dos pais na cabeça deles e eles crescem com isso. E é uma coisa que ficou muito ali, fica uma disputa meio... Porque quem está em Dublin, quem está na Inglaterra, eles não estão nem... A Inglaterra, para mim, não está nem aí que está acontecendo na Irlanda do Norte, de verdade. Nunca teve. Mas é uma coisa territorial ali, sabe, Bringel? Eles não têm... Eles têm esse sentimento de que o irlandês querendo a unificação e que aqueles caras vazem de lá, e aqueles caras falam, não, aqui nesse ponto eu sou maioria e aqui você não entra, porque você já tem o país que foi dado para vocês lá embaixo. Mas não foi dado nada, né? Porque eles invadiram primeiro, tomaram, e aí nesse acordo eles ficaram com uma parte porque a maioria estava lá. O que acontece é que houve um processo que aumentou. Ele aconteceu um pouquinho antes da Segunda Guerra. Ele vem acontecendo desde o começo do século XX. Que é o processo de mas o processo de descolonização massiva. Portugal entregar colônias, alguma coisa da Espanha, a Inglaterra, começa no começo do século XX. Churchill, por exemplo, foi lutar na África do Sul, porque não queria perder, né? E acabou perdendo. E esse processo de descolonização, que ficou mais forte depois da Segunda Guerra Mundial, e que aí alcança os anos 60, 70, com auge, inclusive de organizações como o IRA, ele ainda é recente. Você falar de 50 anos na história do mundo não significam nada. Não é nada. Não é nada, entendeu? Não é nada. Você falar de uma lei, da Lei dos Direitos Civis dos Estados Unidos, é de 1964. É óbvio que existe problema de racismo e é grande. Quer dizer, nós estamos num processo ainda de aprendizado de como lidar com a diferença, entendendo que as novas gerações não têm nada a ver com isso. Sim. Né? Mas o ódio me parece a única coisa que é garantida que vai passar de geração em geração. Diego, nós estamos chegando no fim do programa. Você vê como é rápido. Passou muito rápido. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Duas, na verdade. Voltar ao Brasil, alegria ou decepção? Meio a meio, viu? Uma alegria por ver todos meus amigos, vendo não, né? Porque eu tô trancado em casa, mas mais minha família, e tá no clima, né? Esse calor brasileiro é muito bom, não vou mentir para você, mas a situação, o meu choque voltando foi muito mais do que ainda, assim, choque de cultura mesmo, tá? E olha que eu tô voltando pro meu país. Eu cheguei lá no deslumbre, né, de
pô, você tá, como turista, tá num país novo, uma cultura super antiga, né, que você vê construções antigas e tal, que não é muito comum aqui no Brasil, e você volta assim e vê uma desorganização, até de urbanização mesmo, sabe? De como funciona a cidade, de projeto urbano, você fala, caramba, é muito pesado, viu? É muito pesado mesmo, é diferente. E aí Deixa eu te perguntar aqui, qual a melhor banda punk da da Irlanda? Irlanda? Stifler Little Fingers, né? Não tem muita opção também, né? E eles são da Irlanda do Norte, inclusive, né? Mas o irlandês do Sul, né? Não existe o irlandês do Sul, mas ele considera que tudo é Irlanda, tá? Quem não considera é só o pessoal que mora lá mesmo. Mas, e o pessoal do Steve Littlefinger está cagando para esse problema, por ser punk também, eles são totalmente contra o que acontece lá, e para mim tem que acabar sendo a principal banda, não tem como. O que muda numa pessoa depois de passar algum tempo fora? Meu, abre a mente, assim, abre muito a mente, muito, muito mesmo. Aquilo que eu comentei sobre o emprego é uma coisa que assim, apesar de eu não ter nunca tido esse problema de tratar todo mundo igual, eu vou tratar melhor possível ainda, porque eu passei na pele, né, que essas pessoas passam, e cultura, né, tudo. A gente tem a coisa eles não se abraçam lá, sabe? Então, você também dá essa valorizada, você fala, puta, a gente é legal pra caramba, né? A gente se abraça, a gente vê uma pessoa no elevador, já tá contando a vida, chorando pro taxista, né? Eles são mais frios. Até o cachorro lá é frio. Você vai brincar com os cachorros, o cachorro te ignora. Aqui você abre o abraço, a mão pro cachorro, o cachorro já quer brincar com você, sabe? Mas não é porque é maldade. Eles são super legais, mas eles são muito fechados, né? E você aprender a conviver com isso é super legal. Você entender que eles são assim, que não é porque eles são pessoas ruins ou nada disso, porque é uma cultura diferente e é muito legal assim. E você volta com um monte de ideia, com um monte de, a sua cabeça abre totalmente para tudo, assim, sabe? E aprender inglês também. Vou te falar, hoje muito conteúdo que eu tô fazendo um curso agora de marketing digital para reciclar em inglês, entendeu? Porque abre muita porta, sabe? Não tem jeito, assim, a informação... Quer dizer que se juntasse os nossos abraços ao respeito dos irlandeses, nós teríamos o melhor povo do mundo? Pô, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ótimo. E eles adoram isso, eles acham interessante isso. Um amigo nosso perguntou se você foi lá no muro e escreveu alguma coisa dizendo eu sou de Pirituba, foi isso que aconteceu ali? Eu tava, ó. Eu quis vazar de lá. Você tava com a Pirituba na mão, né, maluco? Eu tava aqui, ó. Eu quase fiz isso na casa do Bonovox, mas eu não tinha uma caneta. Falei, caramba, eu achei a casa do Bono, sim, do nada. Uma vez eu vi uma reportagem que era a casa dele, era lá, eu vi como é que era a casa, eu tava passando em frente, pô, o Bono mora aqui, a casa dele. Bono mora aqui. Escuta, pra gente terminar, recado. Qual é o conselho que você dá para quem quer ir ao exterior? Vai. Vai, assim. Qualquer lugar. Não faça loucura de ir no perrengue, porque tem muita gente que vai com o mínimo do mínimo e passa um perrengue. Então, assim, estuda bem. Um ano... não fiquei um ano porque foi assim, eu saí do emprego em maio, em agosto eu estava na Irlanda. Mas estudar muito, conhecer o país, saber para que você está indo para lá e vá. Não, assim, se tem condição, vai, porque é a melhor coisa do mundo. Assim. Se você ficar um ano, o que é um ano na sua vida, entendeu? A gente fala, pô, mas eu tenho uma carreira, tá? Pô, emprego você arruma outro, entendeu? Se um ano trabalhando, um ano morando fora, vai te valer muito mais que 20 anos de carreira. Tenha certeza disso. Diego, um beijo. Amigos, um beijo. Obrigado. Desculpa cortar, mas vai cair a live. Uma semana abençoada para todos. Diego, maravilha. Obrigado por estar aqui. E semana que vem, no Trem das Lives, não percam.
nós vamos ter Roberto Carlos. Saiba como durante essa semana. O Quero Trem ver das essa. Lives se despede. Quero ver essa. Valeu, gente. Eu vou mandar Ah. umas mensagens aí no chat dos filmes, essas coisas todas aí pro pessoal se interessar pela Tá Irlanda, bom. poder ler e assistir. Um beijo para todo mundo. Valeu. Boa semana. Beijão, valeu, tchau, tchau.